Isso, Raimundo Oliveira, presidente. Política. 7h31 agora, chegou a hora do comentário político aqui, claro, com Felipe Clã. Felipe, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Jornal Rádio Universidade nesta quarta-feira, e a gente já começa perguntando, né? Começa a disputa pelo cargo de Procurador-Geral de Justiça do Maranhão, já está valendo? Então, bom dia, Adalberto, Mayra Borges, os ouvintes da nossa Rádio Universidade, aqui nos acompanhando neste jornal que traz tanta notícia interessante e importante para o dia a dia da população. Olha, o Eduardo Nicolau, né, está de novo no páreo, né, com uma vírgulazinha aí que é muito interessante. Ele não está bem com o atual procurador, então existe uma real disputa, não é só o cargo, né? É exatamente tomada de posição. Inclusive, hoje à tarde ele vai estar conosco lá na colega, irmã, rádio do Imparcial, né, no programa Palpite. Nós vamos estar entrevistando o procurador Eduardo Nicolau para tentar entender, né, as suas propostas, entender como é que vai ficar essa composição dentro do Ministério Público Estadual. Vamos ver, né? Isso aí também depende muito não só da lista tríplice, mas de quem vai estar governador. Como no Maranhão nós vivemos o eterno terror do golpe, né? Maranhão, o Brasil, um dia desse tinha golpe. O Maranhão eternamente vive essa, como é que nós vamos dizer, essa sensação de que haverá golpe, né, nos governos. É muito lamentável, isso é uma coisa que atrasa demais, né? Não há como ter higiene mental a população com tanta briga só pelo poder. Proposta que é bom, nada. É o nosso histórico triste, né? Infelizmente. Felipe, mudando aqui de assunto, falando agora sobre o TSE de cara nova, né? Os conservadores Nunes Marques e André Mendonça ditam as eleições de 2026. O mundo dá volta, né? Olha, deixa eu dizer, o Lula vai ter que mostrar agora, né? Não é só dentro do TSE, mas o Lula vai ter que demonstrar agora, diante dessas pesquisas, que ele tem capacidade não de enfrentar somente o Bolsonaro, mas também pessoas que ganharam corpo, né, no governo do ex-presidente Bolsonaro. Então, assim, todos estão empatados, como nós temos mostrado aqui, as pesquisas. Agora, eu acho que é muito interessante esse equilíbrio, né, do Nunes Marques e do André Mendonça, trazendo uma leitura diferente. Ou seja, não sei também, por outro lado, se a população está afim de laboratório, né? Essa é a questão. Mas nós vamos ter que ver como é que fica isso, né? Como é que vai ser o comportamento dos conservadores nesta eleição, se eles vão confundir também as coisas, como foi do Bolsonaro, como é em todos os governos, em todos os poderes. Lamentavelmente, meu caro Adalberto e Mayra. Mayra? Falando agora, Felipe, exatamente sobre essa pesquisa Datafolha, mostrando como a população avalia os membros do STF. Olha, Mayra, sinceridade, nenhuma surpresa. Ontem eu conversei com muitas pessoas, né, exatamente para entender, né, essa corrente de opiniões. E não houve surpresa. De cada 10 pessoas que eu tive capacidade de conversar, 8 dizia que é isso mesmo, que o STF perdeu, né, o prumo, perdeu o limite, né, no sentido de uma coisa muito interessante. A população brasileira, quando se sente, né, invadida,
ela determina os processos, ou seja, ela quer colocar os poderes no seu devido lugar, que é servir a população, e não mandar nas pessoas. Nós temos que parar isso nesse país. Isso é muito chato. Essas pessoas se tornam inconvenientes, né? E quem fica inconveniente tem que sair. O fato é esse. E a população apontou, né? Não sinalizou, Mayra. Olha que interessante. A pesquisa demonstra isso, que não sinalizou, demonstrou que não quer a presença da maioria dos ministros do STF nessa atual gestão. Só que todos ficam até os 75 anos. Essa lei da bengala, né, precisa ser revista. Ministro do STF precisa oxigenar a cabeça, ou seja, tem que ter prazo menor para ficar e poder colocar pessoas mais atualizadas. Não é verdade, minha cara Mayra, meu caro Adalberto? É isso verdade, aí. isso Oxigenar mesmo. a nossa cabeça também, Felipe. Ainda nesse rol, falando sobre justamente uma coisa que está acontecendo e já está se adiantando esse embate, né? Esse degladiar, né? Que já está começando a ficar mais intenso entre o Supremo, né? Entre o Supremo e também o Legislativo, né? Legislativo e Judiciário, né? Vai dar em alguma coisa esse relatório, né, da CPI do crime organizado, que pede aí que ministros do STF e do PGR entrem nessa parada, né? Enfim, sendo encalacrados aí pelo Legislativo. O que vai dar? Olha, já dizia minha mãe, dona Herta, que quando a pessoa não tem vergonha, a gente tem que mostrar como é que se apresenta e como é que deve se comportar as pessoas. Não durou uma tarde, né? Nós fizemos essa pauta para o programa de hoje e não deu nem tempo de nós fazermos a pergunta, como fica, né, a coisa, né, deste relatório. De noite já 2 pularam, entendeu, da comissão, né, 6 votos contra 4 a favor do relatório, ou seja, a pressão do Supremo Tribunal Federal, lembrando os senhores senadores que eles têm processo a ser julgados lá na Casa Judiciária, na mesma hora fez o pessoal saltar. Não tem mais relatório, ou seja, e agora? Como é que faz, né? Precisa fechar a CPI, ou não? Ou deixa a CPI mesmo lá para o forno da pizza, como todas foram as CPIs deste país? É uma pergunta boa, mas não durou 6 horas o discurso lá da turma mais à direita do Brasil contra os nossos impolutos ministros de toga do STF, Adalberto e Mayra. Essa briga promete. Também outro assunto que promete aqui, não é isso, Mariana? O que promete a questão dos transportes. Né? Exatamente, Adalberto. E aí a gente pergunta, né, como será essa mágica da prefeita Ismênia Miranda para assumir o transporte público sem ter um único ônibus? Estamos aí numa situação muito difícil com relação ao transporte, não é isso, Felipe? Olha, Mayra, deixa eu te colocar uma coisa, né? Foi a primeira coisa que me veio na cabeça, que vai ter que ser uma coisa de mágica, porque eu entendo até o juiz Douglas, né, que é ativo, decidido, né, e em fazer decisões. Só que decisões precisa se entender qual é o campo que se tem, qual é a bola que se tem, quais são os jogadores que nós temos. Não adianta determinar nessa intervenção e chegar e dizer, olha, prefeitura, em 48 horas vocês vão botar os ônibus na rua. Mas que ônibus? Ontem de ontem, nós dissemos aqui que nacionalmente os empresários do transporte público no Maranhão e no Brasil é uma coisa só. Ninguém entra na área do outro, entendeu? Nós não estamos dizendo que é um cartel, jamais. Isso é um problema do Ministério Público, isso é um problema da Justiça em estar apurando essas denúncias permanentes que tem há muitas décadas. Só que eu quero saber o seguinte, a prefeita é empresária do transporte público, porque uma determinação dessa obriga ela a ter ônibus.
Não tem ônibus para botar, tá entendendo? O que se precisa é fazer uma nova licitação, o que se precisa é uma revisão total deste comportamento que nós temos de usuário, né, e de subsídios. Olha, 8 milhões todo mês e não existe a menor qualidade. Tem algo errado aí. Não é possível uma coisa dessa. Só queremos uma coisa, que a população seja respeitada. Agora, um fato a gente não pode deixar de registrar, não é verdade? O ex-prefeito Eduardo Braide deixou, né, para a atual prefeita, né, que está empenhada, a gente observa que ela tem um empenho imenso em mostrar serviço, mas ele deixou a cartola. Eu só não sei se vai sair o coelho dessa cartola. Felipe, para a gente finalizar, falar sobre o senador Everton Rocha, né, que está numa situação assim, aliás, numa posição, por um lado, complicada, né, por conta de algumas denúncias, enfim, mas ele está nessa liderança aí, nessa articulação com a votação de Jorge Messias ao STF, né, que demonstra aí, claro, um grande prestígio para o senador, né? Então, olha, o termômetro do Everton, né, está novamente na pauta nacional. Agora nós vamos estar medindo não somente a capacidade de articulação, que é reconhecida, né, não é só conhecida, é reconhecida dentro do Congresso Nacional e nos poderes. O Everton é uma pessoa que, quando tem crise, é uma das primeiras pessoas a ser chamada pela presidência das casas, pelo presidente da República, né? O Lula tem ele como um negociador nato, e ele tem essa habilidade. Só que acontece que o Everton, né, passou por uma situação muito delicada agora na questão da CPI, do INSS, e de alguma forma indevida, porque era só especulações, era só denúncias, e não houve comprovação porque não houve final de CPI. Essa CPI foi mais uma palhaçada, foi mais um picadeiro de palhaços tristes. E agora ele vai poder, indiscutivelmente, demonstrar, né, porque ele promete 48 votos, se eu não me engano, precisa de 42 ou 43 votos para o Jorge Messias passar. Lembrando que ele ficou responsável pela articulação e pelo relatório do ministro Flávio Dino, não é verdade? Quando ele foi lá para Sabatina para entrar no STF. E eu lembro bem, na época, que era colocado de que o Everton não iria demonstrar interesse, né, em ter um ex-governador e um ex-aliado no Supremo Tribunal Federal, e o que nós assistimos foi exatamente o contrário, né? Tanto o Everton foi de uma capacidade absoluta, como o Flávio demonstrou que estava preparado para o cargo que ocupa. Meu caro Adalberto, minha cara Mayra. Muito obrigado pela sua presença aqui, Felipe, com a gente, tá? De segunda a sexta, fazendo análise política aqui no Jornal Rádio Universidade. Um ótimo dia e a gente espera mais análise amanhã com você, Felipe Clã. Obrigada, Felipe. Olha, adorei a Mayra aqui, viu? Eu vou exigir isso, eu cobro tão pouco, mas eu acho que é importantíssimo a Mayra presente aqui nesse debate, né? E eu vou ter que me preparar muito mais, porque tu sabe, Adalberto, que as mulheres são competentes. Amanhã o clã de novo na universidade. Um bom dia para todos. Obrigada. É a presença feminina aqui na Rádio Universidade, né, como um todo. A grande maioria de profissionais aqui da Rádio Universidade é de mulheres, não tem como faltar, né, mulheres aqui também, claro, no noticiário, no Jornal Rádio Universidade. Até amanhã, Felipe! Até amanhã, Mayra, Adalberto e Borges.